muito feliz de estar aqui hoje. E eu estou mais feliz ainda de ver o quanto Deus é pontual em tudo aquilo que Ele vem fazendo, em tudo aquilo que Ele vem segredando nos corações das pessoas que estão disponíveis a ouvi-lo. Eu sempre gosto de dizer que o Senhor procura um coração disposto. E o que é um coração disposto? É um coração que está colocado em um lugar, disposto em um lugar, entende? Colocado em um lugar disponível para ser usado. Amém. E eu acredito que Ele busca, Ele contempla no meio do geral, no meio do mundo, nas pessoas, e Ele contempla os corações que estão disponíveis para uso. E nesses corações Ele deposita algumas coisas, Ele conta alguns segredos, Ele revela algo, e eu fico muito feliz de ver que de repente aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, também tem colocado no coração de vários pastores dessa casa, talvez de todos, e tem colocado também no coração de muitos homens que de repente estão do outro lado do país. E é muito incrível a gente ver que o Senhor Jesus, Ele vem trabalhando e Ele vem também construindo algo junto com a gente. E a gente entende que existe uma pressa nele em realizar alguma coisa, porque ele começa a trabalhar de uma forma que a gente entende essa necessidade, essa pressa dele. Ele começa a falar algo comigo, ele começa a falar algo com você, quando a gente vê, ele falou a mesma coisa para um monte de gente. Então a gente percebe que existe uma pressa nele em realizar alguma coisa. Amém. Você crê nisso? Opa! E tudo aquilo que é realizado por ele é algo extraordinariamente bom. É algo grandioso, eterno, é algo incrível. E eu queria compartilhar algumas coisas aqui hoje. Para quem esteve de manhã, vai ter algumas lembranças de algumas coisas. Porque, assim como eu falei, eu acredito que a mensagem que eu vou estar trazendo aqui agora é uma continuação de tudo aquilo que o Bert trouxe de manhã. Eu acredito que Deus, Ele completa as coisas, é como se fosse peças de quebra-cabeça, e Ele vai dando uma pecinha a cada um, e a gente vai montando até aquele quebra-cabeça estar completo. Amém? Amém. E para a gente começar aqui, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. O que te traz frustração? O que te traz insatisfação? O que é que te deixa insatisfeito com algo? Às vezes a gente olha e fala e pensa na palavra insatisfação como algo ruim, né? Afinal de contas, eu estou insatisfeito com alguma coisa, então algo não está funcionando como deveria, né? Então a gente olha a insatisfação como algo ruim. Mas eu aprendi a olhar a insatisfação como algo bom. Eu aprendi a olhar a frustração e a insatisfação como algo muito bom para o nosso crescimento. Porque quando você está insatisfeito com algo, você vai fazer de tudo, você vai se mover de uma forma para que você saia daquele lugar de insatisfação. É ou não é? Então isso vai te levar a um crescimento. Então quando você se sente insatisfeito com alguma coisa, o teu coração está insatisfeito com aquilo, você vai buscar formas de se movimentar de algum jeito para sair daquela situação e de repente crescer e avançar e fazer algo que te deixe realmente satisfeito. Amém. Amém? Opa! Está dando para acompanhar? Sim. Sabe, há mais ou menos um pouco mais de 2 anos atrás, eu comecei a sentir uma insatisfação no meu coração em relação ao meu trabalho, em relação àquilo que eu fazia. E eu estava totalmente insatisfeito com quanto eu ganhava, insatisfeito com o ambiente de trabalho que eu estava inserido, insatisfeito com aquilo que eu fazia de verdade, e aquilo foi gerando uma insatisfação no meu coração, e eu comecei a ficar incomodado com aquilo. Isso fez com que eu me movimentasse de uma forma até que as outras pessoas olhavam, algumas pessoas falavam assim: nossa, mas você é louco, você não pode se mover dessa forma. Entende? Algumas pessoas olhavam para mim e falavam assim: não, mas isso que você está fazendo aí é arriscado. Só que a minha insatisfação era muito maior do que o meu medo de me frustrar depois. Uau! Isso aí. Entende?
Sabe, enquanto a nossa insatisfação for tão pequena quanto o nosso medo de se frustrar, nós nunca vamos dar um passo à frente para arriscar. Agora, quando a sua insatisfação for tão grande, a sua insatisfação com o ambiente que você vive, com aquilo que você está fazendo, com aquilo que você está inserido, quando isso for tão grande, isso vai mover teu coração de uma tal forma que as palavras das pessoas não vão te influenciar e você simplesmente quer arriscar chegar a um lugar melhor, um lugar de excelência. Amém. E eu arrisquei esse lugar e tudo deu certo para mim, graças a Deus. E de uns 2 anos para cá, eu abri meu negócio, eu tenho uma barbearia em Badi. E quando eu fui comprar os meus equipamentos para trabalhar ali, foi exatamente a mesma coisa. Eu fui comprar as minhas máquinas, minhas tesouras, meus equipamentos para trabalhar, para ganhar a vida com aquilo. O que me fez escolher, dentre todas as opções de equipamentos, o que me fez escolher, dentre de todas aquelas opções, escolher uma ou duas, foi exatamente a performance dela. Eu comecei a olhar aquelas que seriam bom para mim, antes mesmo de olhar para o preço. Eu comecei a olhar aquelas que me entregariam um serviço rápido e bem feito, aquelas que tinham uma boa força de motor, uma boa durabilidade. Então eu comecei a olhar a performance principalmente das minhas máquinas. Só que depois de ter comprado essas máquinas, com o passar do tempo, eu estou criando aqui um entendimento para a gente chegar onde eu quero, tá? Então, quando eu comecei a trabalhar com aquele equipamento, de repente, com o passar de algumas semanas ou alguns meses, eu comecei a sentir que aquelas máquinas elas não eram mais tão fortes igual elas eram quando eu comprei. Elas ainda cortavam bem, elas ainda faziam o seu trabalho, mas elas estavam lentas. Eu não fazia com a mesma velocidade que eu fazia quando eu comecei a usá-las, certo? E isso gerou o que em mim? Uma insatisfação com aquele equipamento. E essa insatisfação fez com que eu buscasse um especialista para poder entender o que estava acontecendo com as minhas máquinas. Então, eu fui lá no YouTube. Esse cara é bom. Porque ele é bom, ele sabe tudo. Qualquer coisa que você não sabe, você procura no YouTube e você aprende. Tem tudo lá. Se você quiser aprender a fazer café, tem alguém ensinando a receita. E vários tipos ainda, né? E eu busquei ali no especialista e eu descobri que existia um compartimento ali que juntava às vezes pedacinhos de cabelo, de coisa assim que ficava entre as lâminas e ela prejudicava a performance da máquina e ela ficava lenta. Então o que eu tinha que fazer com elas? Eu tinha que pegar aquelas máquinas, desmontar ela inteira, tinha que desmontar elas inteirinhas, ou seja, desconstruir elas, fazer toda a limpeza, fazer toda a manutenção, lubrificar e montar de novo. Então eu peguei tirei um dia para fazer isso aí, desmontei todas elas, limpei, fiz tudo que o mestre do YouTube me ensinou e montei de novo, e aquelas máquinas voltaram a ser exatamente iguais às que eu tinha comprado. O que eu quero dizer com isso? Onde que eu quero chegar com essa conversa de máquinas? Eu quero chegar a um lugar de que a nossa insatisfação vai promover em nós um sentimento de querer avançar. A nossa insatisfação não nos deixa ficar em um lugar de inércia. Entende? A nossa insatisfação não nos deixa ficar acomodados. Ela vai provocar em nós um sentimento de querer avançar, de querer melhorar e de querer algo mais. E sabe o que é mais interessante ainda? Que nessas questões das máquinas, se de repente eu não soubesse a força que elas tinham, e eu não soubesse o poder que elas tinham de corte, a velocidade, a capacidade, a performance delas, se eu não soubesse, talvez eu trabalharia a vida toda com ela sem atingir o seu máximo poder de corte. Porque eu simplesmente não sabia
o que era possível alcançar com aquela máquina em um bom estado. Então eu quero trazer aqui um pequeno entendimento. Talvez seja coisas que você já sabe. Sabe, a gente está falando sobre algo nas últimas semanas e eu vou caminhar exatamente sobre aquilo que nós já estamos falando, aquilo que nós já estamos trabalhando aqui. Mas eu quero trazer um entendimento aqui para você do que é possível a igreja alcançar e nós não estamos alcançando. Do que é possível a igreja ser e nós não estamos sendo. Porque quando nós sabemos o que é possível nós alcançarmos, nós não vamos conseguir, nós vamos nos frustrar, nós vamos ficar insatisfeitos com o nosso lugar. E nós vamos arriscar tudo para avançar e chegar lá na frente. Faz sentido? Sim, total. Então abra sua Bíblia em João 17. João 17, no capítulo 17, versículo 20 em diante. Todos encontraram? Amém? Vamos lá? Jesus, antes de ser crucificado, ele estava no jardim, ele estava fazendo uma oração, né? Só para te contextualizar, para quem não sabe, eu acredito que seja um dos capítulos mais lindos da Bíblia, porque Jesus, ele revela exatamente o seu coração aqui. Ele faz uma oração pelos seus discípulos, inclusive por nós. Nós vamos entender isso agora. Então ele está colocando para fora exatamente o que está dentro do seu coração. Ele está falando com o Pai. Amém? Então, versículo 20 diz assim: a minha oração não é apenas por eles, ou seja, pelos discípulos, os apóstolos. A minha oração não é apenas pelos meus discípulos. Eu rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes, e os amaste como igualmente me amaste. Então vamos lá, Jesus ele está fazendo uma oração, claramente a gente percebe que ele está fazendo uma oração por nós. Isso não é glorioso? Saber que Jesus orou por você? Mesmo 2000 anos antes de você nascer? Isso é top. O próprio Cristo fez uma oração por você, ele intercedeu por você. Ele fez uma intercessão e ele falou assim: a minha oração não é só para os meus discípulos, não é só para aqueles que eu conheci aqui em vida, não é para aqueles que me viram, não é por aqueles que vão fazer a minha obra, mas por aqueles que vão crer na mensagem deles. Amém. Sabe, então essa oração também não é só para nós, mas é para aqueles que vão crer em Jesus através de você. Uau. Ele orou até pelas pessoas que você ganharia para ele, porque ele espera que nós ganhássemos. Esperava que sim. Vamos tentar. E ele falou assim, e a oração dele foi o seguinte: eu oro para que eles sejam um. Ou seja, eu oro para que eles vivam em unidade. Sim. Sabe, ele poderia fazer qualquer tipo de oração. Ele poderia ter orado para, sei lá, para que eles não passassem dificuldades. Ele era um soberano, ele era Cristo, ele era Jesus, cara. Ele podia fazer qualquer oração por nós e o Pai o ouviria. Mas aquilo que estava no coração de Jesus era um outro sentimento. Ele sabia como que o poder de Deus seria manifesto através da igreja. Amém. E ele falou assim: a minha oração é para que eles sejam um, assim como eu sou um contigo, assim como nós temos os mesmos pensamentos. A minha oração é que eles também sejam um conosco. E aí ele dá uma deixa aqui no versículo 22, quando ele fala assim: eu dei-lhes a glória que me deste. Agora presta atenção nisso. Deus Pai pegou a glória e deu para o Filho. Aí o Filho pegou a glória
deu para nós. Amém. Não é louco? Não é? Parece que Deus é sem juízo, né? Ele pegou a glória dele, ele falou assim: eu peguei a glória que tu me deste e entreguei para eles. Amém. Mas para que ele entregou essa glória? Por quê? Porque essa glória seria a ferramenta que nós usaríamos para que as pessoas crescem que Jesus era o enviado de Deus. Amém. Porque a glória de Deus manifesta através da igreja seria a arma, a ferramenta usada para atrair e para ganhar o mundo. E glória, se você pegar tanto na tradução do grego quanto no hebraico, ela fala algumas coisas bem parecidas, fala mais ou menos a mesma coisa, e eu grifei algumas e eu quero que você repita comigo, sobre o que é glória, tá? Segundo aquilo que Jesus mencionou aqui. Então, glória é, repete comigo, a majestade real, A majestade real que pertence a Ele, que pertence a Ele, como supremo governador, como supremo governador. majestade Majestade no sentido da perfeição no sentido da perfeição absoluta da divindade. absoluta da divindade. Fechou. Foi isso que Ele colocou em você, cara. Isso aí. Foi só isso que Ele colocou em você. Aleluia. Você tem noção da grandeza de tudo isso? A majestade real que pertence a Deus. Foi isso que Ele nos deu. Ele falou para Deus, falou: Deus, eu dei para eles a minha majestade real, que pertence a mim como supremo governador. Esse que é o significado de glória. Amém. É isso que Ele liberou de acesso para a igreja. Pequeno ou não? Oh. Diabo. Mas ele revelou a sua glória. Ela seria alcançada através de algo. Sabe como que alcançaria? Através da unidade. Isso aí. Quando nós nos tornamos um com Ele, assim como Ele é um com o Pai, nós passaríamos a ter acesso à glória de Deus, ou seja, nós passaríamos a ter acesso à majestade santa, à majestade real, à grandeza de Deus, o poder, o peso da glória dele, a influência da glória dele. Sabe quantos lugares na Bíblia você não vê falando sobre glória, e você vê que as pessoas, quando estavam de frente com a glória de Deus, eles não conseguiriam ficar de pé, eles caíam, eles corriam, eles ficavam com medo por causa do peso da glória. Nós acabamos de cantar aqui que nós não queremos que Moisés suba no nosso lugar. É isso aí. Nós não queremos nos amedrontar com a manifestação da glória, nós queremos ir de encontro com essa manifestação. Aleluia. Porque a glória, ela é uma majestade real. Ele é um supremo governador. A glória, ela existe um peso, ela existe algo sobrenatural. E Ele depositou tudo isso sobrenatural sobre nós. Todo esse agir, todo esse mover, todo esse poder, Ele depositou de acesso para a igreja. Amém. Entende? E Ele buscava, assim como Ele acabou de dizer, eu sou um com o Pai, e eu quero que eles sejam um também comigo. Eu quero que eles sejam um entre eles e um conosco. E como que Ele era um com o Pai? O Jesus falava assim: eu só faço o que Ele mandou fazer. Eu só vim o que Ele me mandou. Né? Eu vim para fazer o que Ele me mandou fazer. Deus, se possível, passe de mim esse cálice, mas todavia seja feito por vontade. Esse que era o relacionamento dele com o Pai. E aí Ele pediu o quê? Que nós fizéssemos igual. Amém. E o que é mais interessante, que os primeiros discípulos, os primeiros apóstolos, eles viviam isso. Eu não sei se todos já leram o livro de Atos todo.
Se não leu, leia. Obrigatoriamente. É bom. Porque ali a gente consegue contemplar um pouquinho do que era o sonho de Deus para a igreja. Ali a gente consegue contemplar um pouco de tudo aquilo que Deus queria realizar através da igreja. Amém. E em Atos do capítulo 2, né, no clássico que todo mundo cita, que todo mundo canta e a gente fala direto, no livro de Atos, no capítulo 2, fala que estavam todos ali reunidos em um mesmo lugar, no cenáculo. A Bíblia fala dessa forma, eles estavam reunidos. Ou seja, Jesus falou para eles, olha, fiquem em Jerusalém. Ele falou isso para 500 pessoas. 120 ficou no cenáculo. 380 foi embora. Para começar, eles acharam, acho que o pedido de Deus era muito, sei lá, mas os 120 estavam ali. E a Bíblia fala que eles estavam reunidos naquele lugar. E o que eu achei mais interessante nessa palavra reunidos, sabe o que ela significa? A gente acha que reunidos é só se ajuntar e geral, né? Estamos reunidos, né? Mas segundo o Strong, reunido significa com uma mente. Uau! Isso aí. Com uma mente. Com um acordo. Uma paixão. Loucura. Eles não estavam só juntos no cenáculo, cara. Eles estavam reunidos. Eles estavam ali com uma só mente, com um só coração, com um acordo, com uma intenção só. Nós estamos aqui porque Deus, Jesus, pediu para que ficássemos aqui e Ele falou que Ele vai nos encher. Então nós vamos ficar aqui porque nós queremos ser cheios. Esse era o sentimento deles, a paixão deles. A mesma paixão que estava no coração de Pedro, estava no coração dos outros 119. A mesma mente de Lucas era a mesma mente dos outros 119. Eles não estavam pensando diferente, eles não tinham outros objetivos. Eles estavam ali reunidos. Eles estavam ali com um único sentimento. E sabe o que é doido? É que essa palavra reunidos, ela aparece 12 vezes na Bíblia. 12. 10 vezes ela aparece no livro de Atos. Justamente porque Jesus ele queria nos mostrar através da igreja de Atos exatamente onde nós deveríamos chegar. Uau! Isso aí. Top. Lembra da máquina? Sabe? Quando a gente sabe aonde a gente deve chegar, então isso vai gerar uma insatisfação em nós, porque aquilo que nós estamos vivendo não é legal. Não é. E a gente vê durante toda a Bíblia, durante todas as cartas, a gente vê a forma que os apóstolos se movimentaram, a gente vê a forma que os discípulos se movimentaram, que as primeiras igrejas se movimentaram. E se você ler as cartas de Paulo principalmente, ele fala muito sobre isso. Ele fala em Efésios 4, versículo 3, ele fala assim: se esforçam para manter a unidade. Amém. Se esforçam. Ou seja, façam todo o esforço. Faça tudo o que vocês puderem para manter, para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Porque ele sabia que a unidade é o que garantia o poder para a igreja. E aí depois, no capítulo 4, ele fala sobre os dons que Jesus designou para a igreja e tal. E no versículo 13 ele dá o objetivo desses dons. E ele fala assim: até que todos alcancemos a unidade da fé. O objetivo dos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres é nos levar ao entendimento de que o nosso foco é alcançar a unidade da fé. E por que Paulo estava falando isso? Porque ele entendia, ele sabia exatamente aquilo que tinha acontecido lá em Jerusalém. Ele sabia que em Jerusalém toda se dobrou diante de Deus. Ele sabia que toda a região se dobrou diante de Deus.
reconheceu Jesus. Ele sabia que a igreja, ela manifestava a grandeza e a glória de Deus. Ele sabia que Pedro andava pelas ruas e os paralíticos eram curados, os enfermos eram curados só de passar pela sombra dele. Ele sabia que essa glória, que todo esse poder, que todas aquelas curas, que todas aquelas maravilhas, cara, Felipe, ele sumiu de um lugar e apareceu no outro, você tem noção? Ele sabia que tudo isso só seria possível se a igreja tivesse acesso à glória de Deus, à majestade de Deus. E essa majestade, essa glória, essa grandeza só seria acessada através da unidade, tanto uns com os outros, quanto a igreja com Deus. Então, quando a gente olha no Velho Testamento, e nós olhamos ali a história de Israel, nós percebemos que quando eles estavam em unidade uns com os outros, e unidade com Deus, com o mesmo pensamento, eles venciam guerras. Eles derrubavam Jericó. O reinado de Salomão foi um dos reinados mais prósperos. Eles nunca perderam uma batalha, nunca tomou um desacerto. Eles venciam, porque eles caminhavam em unidade, caminhavam em comum acordo. Eles tinham uma só mente, tanto o governante com Deus quanto com o povo, entende? Eu quero trazer tudo isso para que a gente comece a entender exatamente aonde a gente pode chegar, e talvez não estamos chegando, tá? Em 1 Coríntios 11, Paulo, ele exorta a igreja mais uma vez sobre unidade. E ele chega na igreja de Coríntios e fala assim: olha, eu ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. O que ele estava dizendo? Se houver divisão, se há divisão, então não há unidade. Se não há unidade, não há glória, não há manifestação da grandeza de Deus. E esse não é o objetivo da igreja. A igreja só está aqui para manifestar a glória de Deus e a grandeza dele. Amém. Nós não estamos aqui para outra coisa. Nós não estamos aqui para fazer palquinho, fazer showzinho. A gente não pode aceitar nada menos do que a manifestação da glória de Deus e da grandeza de Deus no nosso meio. Abra sua Bíblia em Ageu, no capítulo 2. Estou correndo bastante para dar tempo, tá? Tá bom. A não ser que vocês não liguem de ficar até meia-noite e pouquinho. Ageu 2, versículo 6. Ageu 2, versículo 6. Diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos: dentro de pouco tempo farei tremer os céus e a terra, e o mar e o continente. Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros, e encherei esse templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. A glória, preste atenção nisso, a glória desse novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos, e nesse lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Então cutuca essa pessoa cheirosa que está do seu lado, só se ela estiver cheirosa mesmo. Aí você fala para ela assim: a glória do segundo templo será muito superior à do primeiro. Aí, lembra da história? Todo mundo está familiarizado com a história de Israel, que eles ficaram ali 70 anos cativos pela Babilônia, depois pela Pérsia, e em um determinado tempo desse cativeiro, o rei Ciro, ele liberou para que Israel ele voltasse para Jerusalém, aqueles que quisessem voltar, e reconstruíssem a cidade que foi destruída por Nabucodonosor, que entrou, destruiu a cidade, destruiu o templo, levou todo mundo embora
e ficou por isso mesmo. Então o rei Ciro liberou para que eles voltassem lá e reconstruíssem a cidade, reconstruísse o templo. Esse era o maior objetivo. Sabe, eu não sei se você sabe, mas Jerusalém era a capital deles, e Israel, eles se negavam a entoar louvores a Deus fora de Jerusalém. Eles não cantavam. Então, eles ficaram 70 anos cativos. Deus ficou 70 anos sem ser adorado. Imagina a pressa de Deus para que isso acontecesse. Imagina a pressa de Deus para que o povo voltasse e reconstruísse logo o templo e oferecessem ali os sacrifícios e oferecesse ali as suas adorações a Ele. Imagina o anseio de Deus com isso. Mas a questão crucial aqui nessa história, onde eu quero abordar, é o seguinte: a que tipo de templo o profeta Ageu estava se referindo? A que tipo de templo o profeta estava se referindo? Porque assim, eu fiz uma pesquisa esses dias e eu descobri que alguns comentários bíblicos e historiadores, eles relatam que o templo físico reconstruído por Israel, esse templo que Ageu estava falando, esse templo reconstruído por Israel, ele não atingiu a grandeza do templo de Salomão, do templo que foi destruído pelo rei Nabucodonosor. Ele não conseguiu alcançar a grandeza daquele templo. Mesmo depois que Herodes chegou e embelezou todo o templo e deu aquela incrementada em tudo, ele ainda não conseguiu atingir a grandeza que era o templo do rei Salomão, porque afinal de contas Salomão foi um dos homens mais ricos, foi o rei mais rico. Então o que tinha investido ali de recurso, de ouro, de coisas valiosas era incontável hoje. Então nada mais poderia reconstruir um templo tão belo quanto ao que Salomão construiu. Então, em relação à beleza, à grandeza do templo, à magnitude da obra, ninguém conseguiu chegar e fazer exatamente igual era. Mas Ageu falou que a glória do segundo seria maior. Em relação à presença de Deus manifesta ali também, quando Salomão ele dedicou o templo a Deus, depois de construído, e ele foi fazer a dedicação do templo a Deus, a Bíblia diz que uma nuvem de glória invadiu aquele lugar e os sacerdotes não conseguiram nem terminar ali o culto. E na história, na Bíblia, se você pode ler a Bíblia toda, depois desses acontecimentos, não se fala mais de nada extraordinário acontecendo no templo reconstruído, nem no templo de Jesus, quando Jesus caminhava sobre a terra e cumpria o seu ministério. A gente vê às vezes o templo sendo usado para comércio, o templo sendo usado para vender, para comprar. Será que tem alguma relação com hoje? Acho que não, né? Não, quase nada. Nós não vemos a grandeza, a glória de Deus revelada nesse templo. E aí Jesus, um bom tempo depois, ele estava dentro desse mesmo templo. E aí eu imagino ele olhando assim. Aí ele pegou e falou assim: olha, derruba esse negócio aqui que eu vou reconstruir em 3 dias. Derruba o templo, eu reconstruo em 3 dias. Aí os fariseus, tá louco? Demorou anos, décadas para ser construído. Como que ele vai reconstruir o templo em 3 dias? É aqui que entra o X da questão. Eles não conseguiram interpretar da forma correta aquilo que Jesus estava falando. Eles limitaram a sua interpretação, achando que Jesus estava falando sobre o templo físico, quando na verdade ele estava falando sobre o seu templo, o templo do corpo. Então, da mesma forma, se nós limitarmos
aquilo que o profeta Ageu diz, quando ele fala sobre templo, se nós limitarmos a um templo físico, nós não vamos compreender exatamente aquilo que ele quer dizer. Amém. Porque eu creio que Ageu, ele não está falando de um templo físico. Quando Ageu falou assim, quer ver? Vamos voltar lá na palavra dele. Eu farei tremer todas as nações, eu farei tremer os céus e a terra, e a glória desse novo templo será maior do que o antigo. Era uma profecia, era algo que veio do coração de Deus para a boca de Ageu. Era verdade, está na Bíblia, é verdade. Então ele não estava falando sobre o templo físico. Então, se nem ele estava falando sobre o templo físico, nem Jesus, então a que templo ele estava se referindo? Não precisa abrir, se quiser colocar no telão, ou se você quiser anotar para ler na sua casa. 1 Coríntios 3, versículo 16, Paulo fala assim: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Amém. Presta atenção aqui que ele não está falando assim, olha, você não sabe que você é um santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em você? Você percebe que ele está falando assim, ó, vocês não sabem que vocês são o santuário. Ou seja, vocês todos são santuário. Amém. No coletivo. Quando nós falamos sobre unidade, de ser um com ele, não é, eu sou um, você é outro. Não. É todos nós nos tornarmos um. É coletivo. O templo de Deus não é só eu, não é só você, é nós. A casa de Deus não é só eu, não é só você, é nós. Quando nós agimos em unidade, nós nos tornamos esse templo. Amém. É um só. Nós somos a casa, nós somos o templo, nós somos a noiva. E quando nós nos tornamos o templo, em unidade, quando nós chegamos a esse lugar de unidade e nos tornamos templo de Deus, o templo é o lugar da manifestação da glória e da grandeza, entende? Amém. Então quando nós nos tornamos templo, nós alcançamos o lugar e estamos aptos a manifestar o poder de Deus. Mas quando isso vai acontecer, Luan? Porque ele faz umas promessas na Bíblia que a gente não vê cumprir. Ageu falou assim, dentro de pouco tempo. Deus ele brinca um pouco com esse negócio de tempo, tá? Às vezes ele fala que é pouco, mas ele fala assim, dentro de pouco tempo, porque para ele às vezes é pouco. É a gente que é impaciente demais. Mas dentro de pouco tempo eu farei tremer os céus, a terra, o mar e o continente, e farei tremer todas as nações. A glória de Deus, a glória que Ageu se refere aqui, que seria maior do que a primeira, ela vem quando houver um tremor. Oh. Ela vem a hora que tudo começar a tremer e ruir. Isso aí. A hora que ele fazer tremer os céus, a terra e o continente, e aí a glória de Deus será manifesta. Mas Luan, não é não, porque em Atos a glória de Deus foi manifesta. Essa profecia é para eles. Quer que eu prove para você que não é? Hebreus 12. Se você quiser abrir, se você quiser só anotar. Hebreus 12, versículo 26. Ele fala assim, o escritor de Hebreus fala assim: aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete. Ou seja, ele está prometendo. Ainda uma vez abalarei, não apenas a terra, mas também os céus. É ele que está prometendo. Mas Luan, cara, Hebreus foi escrito 68 anos depois de Cristo. Muito depois dos acontecimentos de Atos. E depois disso aqui a gente não viu nada ser abalado nessa terra. Então essa profecia ainda não se cumpriu. E de repente ela se cumpra na nossa geração, no nosso tempo. Amém. De repente nós estamos às portas de presenciar algo extraordinário que nós não conseguimos nem compreender. Mas por quê?
Por que Deus ele já não chegou quebrando tudo e manifestando a sua glória desde o início? Porque Deus ele gosta de deixar o melhor para o final. Oh! É ou não é? Lá em Canaã, o vinho melhor não ficou para o final? Em Eclesiastes 7 ele fala assim: o fim de todas as coisas é melhor que o início. E aí Jesus falou assim em João 14, ele ainda fala desse jeito: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado e fará coisas maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. Ou seja, por que ele não realizou já umas coisas grandes? Como se não tivesse sido grande o que ele fez. Mas ele falou assim: olha, eu vou embora para o Pai, e aqueles que crerem em mim, eles vão realizar coisas muito maiores. Amém. Porque eu prefiro deixar as coisas maiores para o final. Porque existia uma promessa de que a glória do segundo templo seria muito maior do que o primeiro. Então a nossa visão sobre isso precisa se expandir. Amém. A nossa visão precisa se expandir. A promessa sobre a igreja, a verdade sobre a igreja é exatamente isso, que o final dela será muito maior do que o início. Então eu vou falar um negócio para você. Tudo aquilo que nós lemos em Atos é só uma introdução para tudo aquilo que nós viveremos na última geração. Tudo aquilo que a igreja de Atos viveu é só uma sombra do que a igreja que antecederá a volta de Jesus vai viver. Porque a glória do segundo templo será maior do que o primeiro. Então você consegue entender a magnitude de tudo aquilo que nós podemos alcançar? Atos 3, versículo 21. Pedro fala assim: é necessário que ele permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, Amém. como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Então vamos entender certinho o que ele está dizendo aqui. Primeiro, Jesus deve permanecer no céu até que algo aconteça, né? E o que precisa acontecer? O que falaram os grandes profetas, até que se cumpra o que falaram os grandes profetas. E qual que é a promessa? Qual que é a profecia? O que os profetas buscaram tanto? O que nós viemos falando tanto desde já algumas semanas atrás? A restauração do templo. Então é necessário que ele fique, que ele aguarde, até que o templo seja reconstruído e restaurado, até que ele esteja apto a receber a glória de Deus em um volume muito maior. Amém. E quando nós conseguimos entender isso, eu acredito que essa questão de viver unidade, de viver, ser um entre nós e um com Deus, eu acredito que seja apenas um tijolo de tudo aquilo que nós estamos construindo. Eu quero hoje ajudar nessa edificação e colocar mais um bloco, erguer mais uma coluna dessa construção através disso. Eu sei que existem passos a se chegar lá, mas a unidade ela pode promover a glória de Deus no nosso meio. A unidade ela pode trazer de novo a majestade de Deus, trazer de novo o poder de Deus. E a glória de Deus seria então revelada de uma forma muito mais poderosa do que aquilo que nós estamos vivendo hoje. Faz sentido? Sim. Total. Agora, tudo isso que ele prometeu, tudo isso que ele falou e tudo aquilo que nós vemos acontecer lá em Atos e que foi caminhando durante os anos, e a gente viu cidades se entregando a Jesus, e a gente viu curas para todo lado, a gente viu libertações para todo lado, e a gente viu o reino de Deus realmente se expandindo e sendo estabelecido ali. Por que isso se perdeu? Olha para a igreja hoje, olha para você hoje, olha para nós. Será que nós estamos refletindo talvez aquilo que Atos era? Mas por que perdeu? Por quê? Por que nós deixamos que a religião
trouxesse uma divisão entre nós? Por que nós deixamos que a nossa personalidade fracassada trouxesse uma divisão entre nós? Por que nós deixamos o eu me acho melhor trazer uma divisão entre nós? Por que nós deixamos a classificação de esse prega bem, aquele nem tanto, esse canta bem, aquele canta ruim? Por que a gente deixou isso acontecer e trazer essas divisões entre nós? Por que questões doutrinárias em igrejas trouxe divisão entre nós? Por que liturgias trouxeram divisões entre nós? Sabe, eu acredito que o Espírito Santo olha para nós hoje, e assim como Paulo falou para a igreja de Corinto, e fala assim: olha, vocês, quando se reúnem com a igreja, se reúnem em divisão. É por isso que a glória de Deus não pode ser manifesta entre vocês, porque não existe unidade. Nós precisamos entender que a igreja, o templo, o corpo, não se resume a essas 4 paredes pretas aqui. Existe também todo o corpo de Cristo no globo. E por que existe a divisão? Por que a glória de Deus não pode ser manifesta de uma forma tão grande, tão forte? Porque existe ainda essa divisão, que nós mesmos criamos. Nós somos profissionais em criar muros. Nós somos profissionais em criar barreiras. Nós somos profissionais em impedir o agir de Deus. Heresia, né? Sim, mas a única pessoa que pode impedir o agir de Deus na sua vida é você mesmo. É a sua falta de posicionamento, o seu comodismo. E aí Ageu fala um negócio também para eles em Ageu 2. Se você nunca leu Ageu, leia, só 2 capítulos. E a gente já leu quase tudo hoje. Mas ele fala assim: quem de vocês viu esse templo em seu primeiro esplendor? Está falando sobre o templo de Salomão. Ele falou: quem de vocês não viu esse templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é nada o que vocês veem agora. É ou não é? Quem de vocês não viu a igreja de Atos? Comparado a ela, não é nada o que nós vemos agora. É ou não é? Estou exagerando ou não estou? Da mesma forma, Jesus faz essa pergunta. Da mesma forma, Ele olha para nós e fala assim: olha, vocês sabem o que é possível vocês alcançar? Vocês têm noção do que está disponível para vocês? Vocês têm noção da performance dessa máquina? Entende o porquê que eu usei esse exemplo no começo? Porque se nós não tivermos a noção de tudo aquilo que nós podemos alcançar, então aquilo que nós vivemos já está bom. De repente a gente dá um passinho um pouco para frente e já está top, porque afinal de contas agora eu falo em línguas. Sim, meu Deus. Afinal de contas agora eu sei falar chu. Cheio. Entende? Quando nós sabemos aonde nós conseguimos acessar, os lugares que nós conseguimos chegar em Deus, quando nós sabemos o que é possível a igreja alcançar, então isso gera em nós uma frustração, isso gera em nós um inconformismo. Isso aí. Sabe, eu não acredito que uma igreja acomodada ela vai alcançar nada. Ela não vai. Enquanto você não se conformar com o ambiente que você vive, enquanto você não sentir esse sentimento de frustração, você não vai conseguir se levantar da onde você está, do seu estado de inércia, e começar a caminhar para o alvo, começar a arriscar, começar a buscar algo mais profundo. Eu acredito que o Espírito Santo de Deus está trazendo um alerta para nós hoje. Sim. Sabe, umas semanas atrás, o Senhor Jesus falou comigo de uma forma muito, muito forte, enquanto eu estava tocando só com o meu violão e cantando uma canção, e o Senhor Jesus falou no meu coração de uma forma muito forte a respeito disso. E Ele disse assim que Ele na verdade está para se manifestar de uma forma tão sobrenatural à humanidade que nós nunca conseguimos saber de algo assim.
Isso aí. Nós nunca ficamos sabendo de algo da forma que ele vai se manifestar. Que ele vai se manifestar de uma forma tão forte, de uma forma tão sobrenatural, que vai abalar tudo ao nosso redor. Amém. Que existe um poder sobrenatural para ser liberado através da igreja, que nós não conseguimos compreender ainda e que de repente não há relatos ainda de tudo aquilo que ele quer fazer. Mas será que ele vai fazer isso fora do templo? Com o templo destruído, com o templo em ruínas, com o templo cheio de sujeira, cheio de entulhos? Não. O alicerce está pronto. Ele é o alicerce. Isso aí. E ele não se abala. Uou. Tá? Agora nós somos os trabalhadores. Enquanto nós guerreamos com uma espada na mão, nós trabalhamos com uma pá na outra. Enquanto nós lutamos contra todas as potestades e os principados que nos acusam e que tentam nos derrubar, nós estamos do outro lado edificando também. Isso aí. Eu acredito que hoje é uma noite de edificação. Sim. Sabe, o povo de Israel, eles chegaram num momento onde eles estavam conformados com talvez a demora do tempo. E aí eles começaram a trabalhar nas casas deles. Começaram a enfeitar as casas e fazer as casas de forma luxuosa e edificar as coisas para eles. Foi por isso que Ageu se levantou para denunciar essa questão. Ele falou, olha, levante, não é tempo de vocês fazer coisas para vocês mesmos. Não é tempo de você edificar para você mesmo. Existe uma pressa, existe uma necessidade do templo ser reerguido, do templo ser restaurado, porque a glória de Deus ela precisa descer e ser manifesta. Uau. Porque ele está louco para vir fazer tremer a bagaça toda. Eu acho que ele está doido para descer e falar, será que já está na hora de ir lá tremer o céu, a terra, o continente e fazer o negócio ficar... Aí Deus olha para ele e fala assim, não, peraí, porque eles não terminaram a construção. Você anseia esse dia? Que um espírito de insatisfação caia sobre o seu coração agora, que você não consiga mais ficar parado. É isso Que aí. você não consiga mais viver inerte no É lugar isso onde aí. você está vivendo. Amém. Se coloque de pé. Vambora, vambora. Sabe, existe uma necessidade muito grande de se entender isso hoje. Feche seus olhos. Porque se nós não conseguimos entender isso claramente, nós não teremos paixão para buscar que seu grande poder seja restaurado na igreja. Uau. E aí, ao invés disso, nós vamos nos acostumar com uma igreja sem poder. Uau. E uma igreja sem poder é uma igreja fraca. É uma igreja que não pode manifestar a glória. Sabe, eu acredito que chegará um tempo, e está chegando o tempo, em que nós vamos esvaziar os corredores dos hospitais. Se posicione agora em arrependimento. E comece a declarar coisas sobre a sua vida. Afinal de contas, Deus te revestiu do Espírito Santo. Ele te ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Ele te ungiu para declarar libertação aos cativos. Ele já te ungiu para declarar vista aos cegos. Ele já te ungiu para limpar os hospitais. Ele já te ungiu para isso. Você já está ungido para isso. Apenas entenda que a sua unidade com Deus é exatamente tudo aquilo que você precisa para manifestar isso hoje e agora nessa geração. Não existe tempo mais para se perder parado, estacionado, inerte. Sabe, o princípio da inércia afirma que todo o corpo é preguiçoso. Que ele, quando está parado, ele não quer entrar em movimento.
Sabe? Então que seja repreendido nessa noite todo espírito de inércia na nossa vida. E que brote no seu coração hoje uma insatisfação. Sim. Uma insatisfação com o seu ministério, uma insatisfação com o poder que existe na sua vida, ao ponto de você querer buscar mais, ao ponto de você se entregar mais, ao ponto de você se aprofundar mais em Deus, para ter mais dele. Amém. Então feche os seus olhos agora. Feche os seus olhos agora e fale com Jesus. Se você sentir desejo de se ajoelhar, se você quiser vir até aqui à frente, se você... faça o que você quiser. Eu só te peço que você se arrependa diante de Deus e peça perdão por todo o tempo que você perdeu.